Olá! O jornalismo como forma de expressão não foi suficiente. Vieram os livros de contos, depois os romances policiais e, finalmente, tornou-se ela mesma uma editora, uma produtora de livros. Estamos falando de Leida Reis, nossa convidada de hoje, jornalista, escritora e editora. Bom, Leida, minha querida, quantos anos você foi minha aluna, nem sei quantos anos atrás, muito tempo ali na Rua Carangola, né? Sim, Miriam, muito tempo. Pois é, minha curiosidade, assim, lógico, aproveitando que é você que está aqui, o curso de comunicação do UFMG é considerado um dos melhores, mas eu sempre fiquei na dúvida se a gente conseguia preparar os alunos para o mercado de trabalho. Você se sentiu tranquila quando chegou no mercado de trabalho ou a formação que você recebeu na universidade, quem sabe mais teórica, tenha sido assim insuficiente? Miriam, primeiro quero te agradecer, né, por estar aqui Imagina. com você, né, para conversar sobre a minha carreira, né, desde que eu fui sua aluna na UFMG. E falar que realmente foi uma formação muito importante para mim, a questão da responsabilidade social que você aprende, né? E a UFMG foca muito isso, é muito importante. Mas quando eu cheguei no mercado de trabalho, sim, eu tive dificuldade. Eu fui trabalhar primeiramente no Jornal de Casa como freelancer, né, durante 6 meses, aí foi um pouco mais tranquilo, porque era semanal. Mas logo em seguida fui para o Diário do Comércio para cobrir as eleições de 1989. Caí como a única repórter de política cobrindo a eleição presidencial. Então, eu tive que aprender mesmo na prática, né? A entrevistar, né? Recolher as principais informações, a redigir, a entregar na hora, isso tudo foi na prática. O deadline, a hora final de entregar a matéria é difícil, né? Agora, eu fico imaginando, às vezes, que o nosso curso, eu acho que sempre se ressentiu um pouco do exercício da prática, pelo menos é a minha visão. Mas eu acho que mesmo um curso que tenha essa prática mais desenvolvida, por exemplo, eu tenho a impressão que a católica tem mais, eu acho que a vida sempre é diferente. Sempre, eu acho que é impossível preparar realmente, né, principalmente para o jornalismo diário, eu acho que é impossível. Nossa, eu me recordo quando eu fui trabalhar em televisão, eu já tinha uma experiência como jornalista de jornal impresso, e a gente tinha que fazer 2 ou 3 reportagens por dia. Eu acho que eu levei uns 2 anos fazendo 2 ou 3 reportagens por dia, para pegar estrutura, para me movimentar assim com mais conforto, assim, de uma maneira mais confortável, né? Agora me diz uma coisa, você então ficou um tempo no jornalismo, quantos anos de jornalismo você tinha quando você resolveu assim partir para a questão da literatura? Aí eu já tinha 20 anos. E realmente você queria se expressar de outra forma, né? Na verdade, a literatura assim, fez parte da minha infância, né, da minha adolescência. Eu escrevia poesias, eu sempre gostei muito de ler. Né, quando eu tive a oportunidade porque eu fui uma criança que não tinha livros em casa, né? Na minha casa não tinha biblioteca e nem na escola tinha. Mas eu sempre fui apaixonada por leitura. Só que o jornalismo acabou pegando a minha rotina, meu dia a dia, e durante 20 anos eu não escrevi. Embora eu tenha publicado um livro de contos em 91. Em 91 eu publiquei um livro de contos. Decães. Decães Amarelos, E por que esse D em inglês? Só porque eu queria fazer uma coisa diferente mesmo. Mas depois disso eu não dei continuidade, né? Fui mesmo para a rotina, né? Trabalhando nos jornais, trabalhei no Diário do Comércio, Estado de Minas, o Tempo. E depois fui para o Hoje em Dia. E em 2010 foi que eu publiquei A Invenção do Crime, que eu realmente voltei para a literatura. Eu vi uma entrevista que você deu para a TV Senado, 2014, né, quando você estava lançando A Invenção do Crime, onde também te perguntaram a mesma coisa, a relação de jornalismo e literatura, e você dizia que, enfim, que não dá nem muito para comparar as duas coisas, porque a literatura é muito superior. É isso que você acha mesmo? Porque a literatura, eu acho que a palavra é liberdade, né? A literatura te dá liberdade, te dá todas as possibilidades. No jornalismo você tem um compromisso, né? Você tem um compromisso com isso é uma grande discussão, né? Da imparcialidade, da verdade e tal. Mas no jornalismo você tem um compromisso. Com a realidade, com a realidade, né? Com o fato, né? E a literatura não, você é completamente livre. Você pode escrever a metade de um livro de uma história real e a outra metade de uma história inventada, né? Pode ser a história mais absurda do mundo. Agora, eu acho tão interessante que você está falando isso, me lembrou agora. É uma espécie de ingenuidade de certos leitores, mas compreensível. Esse amigo meu é uma pessoa muito culta, inclusive. E ele falava assim que tinha lido um livro do França Júnior, onde se passava, se não me engano, em 68. E ele falava assim,
Nossa, mas é uma verdadeira reportagem, porque ele dava o dia, a hora, o minuto que as coisas que tinham acontecido. E eu fiquei com pena na hora de falar assim, às vezes o França Júnior inventou aquilo tudo. É. Quer dizer, o formato parecia de uma reportagem, Uhum. calcada no real, né? Uhum. Mas o escritor pode usar muito bem desse artifício jornalístico. Sim. É um artifício, não é? É por isso que, para mim, a literatura é fascinante, porque ela permite tudo. Isso. Né? Agora, outra coisa que me chamou a atenção também nessa entrevista, né, é que você dizia que você gostava de filosofia, de passear por outras áreas e que você tinha tido contato com a filosofia da desconstrução. Você citava Derrida, né, que acho que é o maior dos filósofos dessa escola, e que você aplicava um pouco, ou tentava aplicar nos seus livros. Por enquanto, não vamos falar da aplicação, vamos falar um pouquinho da desconstrução. Eu vou falar o pouquinho que eu sei também, porque eu também estudei Derrida e é muito difícil, né? O que eu mais guardei da teoria da desconstrução, que não é uma coisa negativa, como as pessoas acham, né? Desconstruir é para construir outra coisa no lugar, é para desmistificar e quebrar certos nós da filosofia, é que nada existe em si. Isso é o que eu gosto mais. Então, o homem é isso. Não, o homem não é nada. O homem é o que a vida proporcionar que ele seja. Mulher é aquilo, ou qualquer coisa, tanto que ele se rebela contra o conectivo é. Eu gosto muito dessa ideia de que nada é em si, e sempre em relação com as outras coisas. E você, o que você mais te atrai na teoria da desconstrução? Eu acho que é isso, né? É você ver as coisas com outras nuances, né? Você olhar para uma coisa e ver que esse livro não é só esse livro, que existem, né? Que se você pega essa capa, esse nome, esse conteúdo, o lugar onde ele está, o tempo dele, ou o tempo que ele não tem, você faz você disseca, né? E descobre tantas outras verdades, né? Sobre uma coisa que você achava que era só aquilo. Mas eu acho que é impossível não falar da aplicação, porque quando eu li, né, sobre Derrida, que eu não estudei profundamente. E ele é muito difícil, né? Mas tive, né, o contato com essa filosofia, eu quis trazer isso para uma ficção. Né? E no primeiro momento, eu quis criar, então, um personagem que ele desconstruísse a ideia do crime. E é o que ele faz, né? É um crime que não é um crime, mas né, é um crime diferente, um crime inventado, que é, né, sem querer já contar o livro, que né, na verdade esse livro já tem 7 anos que foi publicado. Esse criminoso, que é chamado de herói, né, o nome dele é Herói, ele destrói a vida das pessoas sem matar. Ele tira a identidade, ele tira a identidade de forma que a pessoa não consiga mais viver na sociedade, né? Mas ele não comete o crime do homicídio, ele não mata. Agora é interessante, você sabe que eu lembro, e a gente, né, nós conversamos, nós gostamos de contação de histórias, né? Tem uma história, se não me engano, árabe, que ela fala assim, digamos, você falou mal de uma pessoa, vou dizer, desconstruiu assim, no sentido de acabar com a reputação da pessoa, que não deixa de ser um pouco a identidade da pessoa. Sim. A reputação junto à cidade, junto ao bairro, junto aos seus pares, né? Então você inventou alguma coisa e você fez esse mal para a pessoa. Aí a pessoa quer reparar o erro, vai no sábio da cidade, ele fala assim, você faz o seguinte, você escreve o nome dessa pessoa num papel, vai lá no ponto mais alto da cidade, pica, espalha ao vento. E a pessoa pensa, que maravilha, isso vai ser fácil, né, isso aí. Só que, né, como juntar os pedacinhos de papel que se espalharam pela cidade toda. Então é isso, uma identidade quando ela é destruída, uma reputação quando é destruída, é como se fosse catar papeizinhos. Talvez seja isso que o seu herói faz um pouco, né? Ao desconstruir, né? Até de uma forma mais prática mesmo, assim, de destruir todos os documentos, todas as memórias que existam, né, na internet. Enfim, ele tira tudo relacionado àquela pessoa. Sobra o corpo, né? E o corpo daí é importante, mas não é tudo, né? Agora, eu acho interessante uma coisa que Derrida fala. Ele, quando acusavam muito, né, da desconstrução ser uma coisa negativa, teve um dia que ele chamou a atenção assim, você só desconstrói aquilo que você ama. Então, todos os autores que ele fez essa leitura a contrapelo, porque ele também tem influência de Nietzsche, então, ler a história a contrapelo, né? Não ficar repetindo eternamente a mesma coisa. Ele foi, então, um dos filósofos que ele mais adorava. Então, por exemplo, a Farmácia de Platão é sobre Platão,
que ele reverenciava, mas ele vai em todos os pontos que ele achava problemáticos da teoria do Platão, que deu origem a toda esse... Por que ele foi em Platão? Porque deu origem ao pensamento das essências, né? O mundo maravilhoso está num outro lugar, no mundo das essências. E quando ele faz essa desconstrução, ele acaba valorizando, né, Platão, né, ou outro autor, né, ou outro conceito que se faça essa desconstrução no sentido de ir nos pontos duvidosos ou né, nebulosos ou problemáticos, você acaba valorizando aquilo, Então, dando uma nova vida para aquilo. Que nós vamos ver que é isso que você fez com alguns livros, com um gênero especificamente, que é o romance policial, né? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco, então, já mostrando a Leida Reis, leitora, a Leida Reis, leitora de literatura clássica e também de romances policiais. Até já!